Vamos lá, toda quinta tem o seu direito aqui no Balanço Geral. Hoje com a gente o advogado Tiago Albuquerque para falar sobre trabalho escravo, né? A gente aqui em 2023 falando desse assunto, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Tudo certo? Tudo certinho com o senhor? Tudo Tudo bom? bem, graças a Deus. A gente ouve falar muito, né, em notícias, inclusive aqui na região, né, de prisões, né, e apreensões, enfim, fiscalizações de trabalhos análogos à escravidão. É a mesma coisa, dá para dizer, doutor, ou tem diferença? Tem essa diferença para a gente poder justamente entender o que foi a escravidão, aquela que a gente tem conceitual lá do passado, né, historicamente, e o análogo à escravidão são de condições, vamos colocar aí que desde 1995 a fiscalização ela começou a ser registrada em relação a isso, identificar situações parecidas com o que poderia ser escravidão, que é a limitação do trabalhador, por exemplo, de poder sair do seu local de trabalho, que é aquela coerção de um capataz, vamos dizer assim, de um vigia que não deixa ele ir embora, que é aquela situação onde ele trabalha exaustivamente. Então, faz essa analogia com a questão de escravidão. Essa situação, essa caracterização, digamos assim, ela é de conceito mundial, né? Ela vem da ONU, da OIT. Sim. Agora, o senhor colocou aqui pontos que, obviamente, que na relação de trabalho existe, né, com os chefes, com os funcionários, enfim, com a carga horária, né? Como diferenciar o regramento do trabalho com essa analogia à escravidão, doutor? Boa, as 4 linhas, digamos assim, é a nossa CLT, certo? Tudo que ultrapassar isso, que ficar, extrapolar esse limite, pode ser considerado isso. Claro que não assim, não pagar salário, aquela coisa, isso é relação trabalhista. A gente está falando de crime. Crime, por exemplo, é você prometer para uma pessoa que vem de outro estado que ela vai ter uma condição de trabalho, que ela vai ter um local de moradia, que ela vai ter uma remuneração, e aí depois você retém o documento dela, você coloca ele num galpão lotado de pessoas, numa situação degradante, que ela trabalha mais exaustivamente, de sol a sol. Isso é escravidão, isso é analogia à escravidão, né? E existem ainda muitos casos aqui no Brasil, apesar de a gente está aí evoluindo, né, com a sociedade, mas ainda há casos, inclusive aqui em Santa Catarina, com notícias recentes aí, sim, vindas de Rio do Sul, por exemplo, Ituporanga, né, outros municípios também, dessas situações de analogia à escravidão. Como as pessoas podem denunciar, né, o que fazer para se livrar de um caso como esse, doutor? A Inspeção do Trabalho começou a fazer esses registros desde 95. Então, de 95 até 2022, nós temos mais de 60 mil casos. Nós temos um portal da Inspeção do Trabalho. É só você digitar trabalho escravo no Google, que já aparece os portais de denúncia, né? Nós temos o portal do MPT, que inclusive é um aplicativo sim, muito fácil de ser utilizado. Então, e qualquer pessoa pode denunciar isso, não tem um órgão especializado que você entrega a denúncia. Qualquer local que você identificar que alguém está sendo exposto a uma situação dessa, qualquer delegacia, ele vai encaminhar para o órgão competente essa questão, né? É crime da cadeia? É crime da cadeia. Está no Código Penal, vai de 2 a 8 anos, tem agravante se envolver menor, xenofobia, discriminação racial, essas situações. Fechou, doutor? Quero agradecer aqui pela participação, Tiago Albuquerque, já lhe convidar para uma próxima, né? Sim. Tentar se emprestar ali o terno para o Alexandre, estava com frio? Não... Ficou curto para ele. Ficou... Não coube? Não coube nele. Entendi. Obrigado. Um abraço, meu querido. Até a próxima, né? Um abração, obrigado, Valentão. Assunto importantíssimo hoje aqui com a gente.